Oi, gente, tudo bom? Essa é a questão número 2 do exame discursivo da UERJ de 2016. Vamos lá? Considere que, no texto acima, as bases do inimigo correspondam, na verdade, ao hidróxido de bário. O texto acima, essa tirinha que está aqui. Vamos ler. Para que serve o ácido clorídrico em um arsenal militar? Para neutralizar as bases do inimigo. Então, como ele disse aqui, as bases do inimigo é, na verdade, o hidróxido de bário. Ele pediu para você considerar isso. Daí, beleza. Então, ele falou que as bases do inimigo são o hidróxido de bário e deu a tirinha lá, deu a entender, que o ácido clorídrico serve para neutralizar as bases do inimigo, que no caso é o hidróxido de bário. Daí vem o primeiro comando da questão. Escreva a equação química completa e balanceada da reação de neutralização total do ácido clorídrico por essa base. Então, primeira coisa, equação química é um termo, um conceito fundamental na química. Uma equação química, na verdade, seria representada, por quê? Pelos produtos e pelos reagentes, os reagentes antes da seta e os produtos depois da seta. As substâncias reagentes, como o nome já diz, elas reagem entre si para formar o produto. Daí ele pede na equação completa e balanceada, O balanceamento também é uma questão fundamental na química, na qual você vai igualar a quantidade, de cada substância nos dois membros, tanto nos reagentes quanto dos produtos. Só que ele pede qualquer reação? Não. Ele pede a neutralização do ácido clorídrico por essa base. Que base é essa? O hidróxido de bário. Só que além de pedir a neutralização, ele pede o quê? A neutralização total. Antes de tudo, é importante a gente fazer uma breve lembrada, no conceito de base e no conceito de ácido. E além disso, esse resumo vai ser muito importante para que a gente possa, saber qual é a fórmula dessa base, desse ácido, apenas sabendo o nome, Porque ele diz ácido clorídrico e hidróxido de bário. Como seria a fórmula dessas duas substâncias? Então, vamos conferir esse resumo. Bom, então aí tá, primeiramente base. Base, a gente colocou a definição aí como uma substância que em solução aquosa se dissocia, esse termo é muito importante, grifa aí, se dissocia, liberando o OH- como ânion. A base, inorgânica, ela é uma substância iônica. Por quê? É uma substância, que é formada pela união, pelo agrupamento de íons, sendo que um é cátion e o outro é ânion. O ânion, que é da base, é esse ânion que ele cita aqui, o OH-. Então, eu tenho esse ânion OH- e um cátion, que aí vai depender de qual é a base. E aí, daí que vem a ideia de dissociar, Como a base é uma substância iônica, formada por ligações iônicas, é apenas a união desses íons. Então, na solução aquosa, esses íons vão apenas se dissociar, se separar. Para eu dar o nome dessa base, é muito fácil. Se o elemento ligado, ao OH for um elemento de NOx fixo, ou seja, em qualquer substância, o NOx dele sempre vai ser o mesmo, a gente apenas coloca, o nome hidróxido de e o nome do elemento, como foi o caso do hidróxido de bário. Mas aí vem a pergunta, quais são os elementos que têm NOx fixo? Anota aí. A família 1A, lembrando que o hidrogênio não faz parte da família dos metais alcalinos, e a prata tem NOx fixo mais 1. A família 2A, zinco e cádmio,
tem NOx fixo mais 2. O alumínio tem NOx fixo mais 3 e o flúor tem NOx fixo menos 1. Agora, se o elemento ligado ao OH- tiver NOx variável, você coloca hidróxido de, o nome do elemento, e indica, né, o NOx desse elemento em romanos. Então, se for, sei lá, o NOx 5, você indica com o V, né? O V em romanos indica o número 5. Agora vamos pular para a definição de ácido. Ácido, né, como diz aí, é uma substância que, quando colocada em solução aquosa, se ioniza. Repara a diferença. É apenas uma mudança de termo? Não é. É diferente mesmo, porque quando eu ionizo, eu induzo a substância a formar os íons. Repare que quando eu falei dissocia, no caso da base, ela já tinha os íons, apenas separou. No caso do ácido, não, eu tive que induzir a formação dos íons para se separar. E aí, quando eu induzi, eu formei, né, o cátion e o ânion, e o cátion do ácido é o H+, para ser um ácido. Beleza? Então, né, pelo ácido não ser uma substância formada por ligações iônicas, é uma molécula, beleza? Ok. Daí os ácidos, né, eles podem ou não conter oxigênio. Caso esse ácido não tenha oxigênio, o nome é muito simples. Você coloca ácido mais o nome do elemento com a terminação, né, com o sufixo hídrico. Agora, se esse ácido, né, tem oxigênio, você vai precisar de um auxílio maior. Você coloca ácido, como está aqui, e aí coloca, né, prefixo e sufixo e o nome do elemento no meio, dependendo do NOx e do elemento central. Porque se o ácido tem oxigênio, a cara dele, vamos dizer assim, é basicamente H, né, com a quantidade X, um elemento central, que eu vou chamar de Y, e o oxigênio, que vai ter tantas, né, vou chamar de Z aqui, tantos átomos de oxigênio. Então, o NOx desse elemento do centro, né, vai ser definitivo para a gente saber como eu dou o nome disso. Então, se, por exemplo, o NOx desse elemento do centro for mais 3, eu coloco ácido, não coloco nenhum prefixo, né, e coloco o nome do elemento com o final oso. Repare que existem exceções. O boro, né, com NOx mais 3, o silício com NOx mais 4 e o carbono com NOx mais 4 são exceções. Você repara que pelo NOx deles, né, a terminação deles deveria ser oso, porém é ico. Então tem que gravar isso, porque o carbono principalmente é muito utilizado em ácidos, né? Então você pode confundir e colocar a terminação oso quando deveria ser ico, beleza? Agora, a questão, como eu disse, né, ela não pede só a neutralização, ela pede a neutralização total. Então, antes de a gente saber a diferença, né, esse resuminho básico entre uma neutralização que é parcial e total, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho sobre o conceito de neutralização. Quando eu penso, eu vou neutralizar algo, né, tô amenizando algo. Por exemplo, tem uma pessoa muito estressada, e aí eu vou neutralizar, eu vou amenizar o estado dela, eu vou com calma, eu não posso chegar com raiva também. Então, é sempre o oposto. Então, neutralizar é você amenizar algo. Então, se eu coloco ácido em uma coisa, para eu neutralizar, para eu amenizar, eu tenho que colocar algo básico. Então, a neutralização é uma reação em que você vai reagir um ácido com uma base, para eles se neutralizarem, ok? No caso de uma neutralização parcial, o que acontece? O ácido, né, não vai ser totalmente neutralizado pela base, ou vice-versa, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho esse ácido
que eu vou colocar aqui, ó, esse ácido aqui e essa base aqui. Eu reagi eles, mas repara que na formação do sal, eu ainda tenho, né, um H aqui. E lembra que ácido é aquela substância que em solução aquosa se ioniza liberando o H+. Então, apesar de ser um sal, ele tem um caráter, né, ele é chamado de sal ácido porque ele tem o H ali. Aquele H ali não foi totalmente neutralizado, beleza? Agora, aqui na 2, você repara que eu vou ter um OH, ou seja, virou um sal básico, porque não houve quantidade suficiente do ácido para neutralizar toda a basicidade representada por OH- desse hidróxido de magnésio aqui. Então, no sal ainda tem um resquício de base com esse OH. Por isso que é chamado de sal básico ou hidroxi, né? Que vem de hidroxila. Hidroxila é o ânion, né? OH-, hidroxal. E aqui hidrogenossal, porque vem de hidrogênio, né? Que seria esse cátion aqui responsável pela acidez do ácido, né? Enfim. E por fim, neutralização total é quando todo quando todo ácido é neutralizado com a base, ou seja, a quantidade de OH-, que é a parte responsável pela basicidade de uma base, é igual à quantidade de H+, que é a parte responsável pela acidez de um ácido. E aí eu formo um sal neutro. Repara que aqui eu não tenho nem H+, que indicaria um resquício de acidez, e nem o OH-, né? Nem o OH, que indicaria um resquício ali de base, beleza? Então, dito isso, vamos completar a resposta. Antes de tudo, vou apagar essa parte aqui. Vamos lá. Primeira coisa, a equação de reação, a reação de neutralização, beleza? Entre o hidróxido de bário e o ácido clorídrico. Primeiramente, como nós vimos, quando o ácido tem a terminação hídrico, indica que ele não tem oxigênio. Então, é apenas o H com, né, o cloro, né? Então, nesse caso, nós temos que seria o HCl, beleza? Lembrando que é H+, então seria um NOx, vamos dizer assim, um NOx parcial mais, e o Cl, né, um NOx -1. Então, por isso que é HCl, né? Os índices aqui são 1 e 1. Mais o hidróxido de bário, né? Como nós vimos, né, se ele não indicou NOx em número romano, é um metal, né, um elemento bário de NOx fixo. Se você for olhar na tabela periódica, o bário pertence, né, à família 2, né? Enfim, então como o hidróxido é OH-1 e o bário é 2+, o NOx vai trocar. Então, você ficaria que é Ba, o NOx do OH é menos, né? É -1. Então, o índice aqui no bário fica 1. E como o NOx do bário é 2, o OH-, o OH fica com um radical. Fica com um radical 2 aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho, né? Fica com esse índice aí 2, beleza? E aí, como eu vou fazer essa reação? Bom, daí vem um conceito super importante, né? É uma reação de neutralização, ela acontece da seguinte forma: eu tenho um ácido com a base e eles sempre vão formar um sal e água. Então, o que acontece? Nós sabemos, né, que o hidróxido de bário é uma substância iônica, então são íons que se juntaram. Vamos calcular o NOx aqui. O OH-, como nós sabemos, ele é o ânion. A
até porque o ânion sempre vem no final da fórmula. O OH, né, tem NOx menos 1. Como tem 2 aqui, fica o quê? Fica menos 2. E para igualar, né, para chegar a zero, fica aqui mais 2. Beleza? O HCl não é uma substância iônica e por isso que a gente não pode falar em carga, sim, né? Carga menos 1 e carga mais 1. Mas podemos falar numa carga parcial, né? Porque o cloro, né, por ser mais eletronegativo, ele tem uma tendência maior em puxar os elétrons para ele, o que lhe dá, né, uma carga parcial negativa, porque ele acaba pegando mais elétrons para ele, beleza? Então ficaria menos aqui e aqui ficaria mais. Então os elementos da frente são sempre os cátions, os de trás são sempre os ânions. Para eu formar uma nova substância, eu tenho que perceber o seguinte: eu tenho que ligar o cátion de um com o ânion do outro. Repare que eu ligando o cátion de um com o ânion do outro, eu formo, né, uma substância com bário e cloro. E aqui no outro lado eu formo o OH com H, que seria a água, né? Lembra que eu falei que sempre forma sal e água? Então a água sempre vai ser formada. Então você já pode colocar aqui, né, a água. A água vai estar aqui com certeza, beleza? E agora o sal, como eu falei, né? Eu liguei o cátion de um com o ânion do outro e o cátion sempre vem na frente, então ficaria bário e cloro, sendo que o bário tem NOx mais 2 e o cloro menos. É só eu trocar esses NOxes e aí ficaria o quê? BaCl2, porque o NOx vai trocar. E aí eu vou colocar aqui o que, ó? Mais BaCl2. Beleza, ok. Daí, tá pronto? Não tá pronto, porque ele pede também o balanceamento. Então, para eu balancear, eu vou ter que, né, igualar a quantidade de átomos de um lado e do outro. Vamos começar pelo cloro, beleza? Começando pelo cloro, eu vejo que aqui tem 2 cloros e aqui só tem 1. Então, vou colocar o 2 aqui, para eu ficar com 2 desse lado e 2 desse lado. O bário, né, tem um aqui e tem um aqui, beleza. Eu tenho aqui, no caso, ó, 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios, então eu tenho 4 desse lado, né? E aqui eu só tenho 2, então eu vou colocar aqui um 2 na frente para eu ficar com 4 aqui. Eu tenho 2 oxigênios desse lado, 2 oxigênios aqui, então a reação está balanceada. Então o balanceamento ficou assim: 2 HCl mais 1, esse 1 aqui é desnecessário você colocar, de hidróxido de bário, 2 H2O mais 1 de cloreto de bário, beleza? Então vamos para o resto da questão. Bom, o resto da questão pede o seguinte: aponte ainda o nome do produto iônico formado na reação. Produto. O produto é o que vem depois, né, da setinha, né? Então só pode ser ou a água ou o cloreto de bário. Só que ele quer o produto iônico, né? Ou seja, para eu saber se é a água ou o cloreto de bário, eu tenho que saber o que é uma substância iônica.
né? Então vamos lá. Repare, o nome é muito intuitivo. Uma substância iônica é aquela formada por íons, beleza? E nós sabemos que íons são quando os átomos, né, têm o número de prótons diferente do número de elétrons. Um átomo no estado fundamental tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Só que é o seguinte, nesse estado fundamental, nem sempre eles estão estáveis, porque nós sabemos, devido à regra do octeto, que a maioria dos elementos, né, precisam ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada para ser estável. Então, por exemplo, eu vou pegar dois elementos aqui para a gente analisar essa ideia de formação de íons. Primeiramente, eu peguei o sódio, beleza? O sódio, se você for olhar na sua tabela periódica, ele, né, é da família 1A e tem 11 de número atômico. O número atômico, para quem não sabe, é a mesma quantidade do número de prótons, beleza? E no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, no estado fundamental, o sódio tem 11 elétrons. Beleza? Ok. Esses 11 elétrons, né, têm que ser distribuídos no número de camadas que o sódio tem. E como é que eu sei quantas camadas o sódio tem? Bom, quem me indica o número de camadas é o período. E se você olhar, o sódio ele pertence ao terceiro período da tabela periódica, então ele tem 3 camadas. E nessas 3 camadas que eu vou ter que distribuir os 11 elétrons, mas eu não posso distribuir de qualquer jeito, porque quem estudou sabe que cada camada comporta uma quantidade máxima de elétrons. A camada primeira, vamos dizer assim, ou camada chamada também de K, ela só comporta no máximo 2 elétrons. A segunda camada, ou a camada chamada de L, ela comporta no máximo 8. A terceira, né, M, comporta 18. E, enfim, tem as outras camadas que comportam tantas quantidades de elétron. Então, repare, eu tenho 3 camadas e tenho que distribuir 11. Como aqui suporta no máximo 2, eu coloquei 2 aqui. Aqui suporta no máximo 8, eu coloquei 8 aqui, então tenho 8 mais 2, 10, faltou 1. Então, na última camada eu tenho 1. Só que repare, ele não está com o octeto completo, porque na última camada ele tem 1. Daí ele precisaria chegar na estabilidade. Mas só que repare, é mais fácil, né? É mais vantajoso para o sódio ganhar 7 elétrons para ficar com a terceira camada cheia, com 8 elétrons? Não, é muito mais fácil, né? Ele perder esse elétron, porque aí ele ficaria com o quê? Ele ficaria, né, com 8 elétrons na última camada, que seria a segunda, né? A segunda se comportaria como se fosse a camada de valência, com 8 elétrons. Só que repare, ele perdeu esse elétron, então ele vai ter 11 prótons, porque o número de prótons não muda, a não ser lá em radioatividade, mas isso vai pular mais para frente. Mas o número de prótons mudou, eu vou ter 11 prótons e 10 elétrons. Como eu tenho mais prótons, né? Um próton a mais, que é uma carga positiva, vai ser o quê? Mais. Eu tenho mais um próton do que um elétron. Agora, no caso do cloro, o cloro no estado fundamental, né? Como todos, tem número de prótons igual ao número de elétrons. Só que o que acontece? O cloro tem 18 elétrons e 18 prótons. Só que ele também não está estável, porque repare, se eu distribuir esses 18 elétrons, eu coloquei 2 aqui, 8 aqui e 7 aqui. Mas para ele ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência. Então, é muito mais vantajoso ele perder esse 7 ou ele ganhar só mais um. Ele ganhar mais um, né? Então, ele ganha mais um aqui, bonitinho, e fica com 8 elétrons nessa terceira camada. E como ele ganhou um elétron, então no caso ele estaria com 18 prótons, 18 cargas positivas e 19 cargas negativas, ele ficou com uma carga, né, negativa a mais, então ficou uma carga negativa a mais, então seria o menos 1.
beleza? Então, daí eu formei, né, um polo positivo e um polo negativo. Nós estamos carecas de saber pela vida, assim, né, que os opostos se atraem, então eles se ligariam. Ficaria, né, o NaCl, que é uma substância muito conhecida, né, como o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Beleza? Então, formou polos. Então, uma substância iônica é isso, é aquela formada com ligações iônicas, ligações em que você vai ter, né, os elementos de íons que se juntaram. Para eu saber, né, qual substância é iônica ou não, eu tenho que calcular, né, a diferença de eletronegatividade dos elementos que compõem essa substância, né? Como eu posso fazer isso? Bom, basicamente, o valor da eletronegatividade está indicado na tabela periódica, tá? E eu vou mostrar já já como a gente acha esse valor. Se essa diferença, né, der maior do que 2, nós podemos concluir que essa substância é iônica, beleza? Der maior do que 2. Se der menor do que 2, a ligação não vai ser mais iônica, vai ser covalente, beleza? E daí vem uma ideia de covalente polar ou covalente apolar, beleza? Lembra, polar dá uma ideia de polo, beleza? E apolar não. Se eu te perguntar, uma substância iônica é polar ou apolar? O nome é muito intuitivo, então pense antes. Eu acabei de te dizer que eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Então, as substâncias iônicas são substâncias polares. Então, vamos voltar à questão. Então, para fechar, nós temos aqui, né, a família 1A, a família 2A, a família 6A e a família 7A, para a gente analisar a diferença de eletronegatividade. Nós queremos saber qual dessas substâncias é uma substância iônica, né? O H2O ou o Ba. Opa, a letra tá bem feinha, mas enfim. BaCl2. Vamos lá? Vou mostrar primeiramente a água, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a substância hidrogênio e eu reparo que o valor da eletronegatividade é essa partinha aqui, nesse retângulozinho aqui, e é 2,1. Já o oxigênio, ele está aqui e vale 3,5. Se eu, né, fizer essa diferença de eletronegatividade, veja quanto vai. Vamos lá, então seria 3,5 menos 2,1. Deu menor do que 2, então a água não é uma substância iônica. Então, o que nos resta é o cloreto de bário, que seria a nossa resposta. Mas vamos confirmar apenas para saber se nós estamos certinhas mesmo. Então, vou pegar aqui uma outra cor e vou pegar o bário está bem aqui, e o cloro. Qual será a diferença entre eles? Vamos lá. Vendo aqui, vamos colocar então, o cloro é 3 menos o 0,9 do bário. 2,1 é maior do que 2, então é uma substância iônica. Portanto, a nossa resposta é cloreto de bário, beleza? Portanto, a questão pede para a gente apontar o nome do produto iônico. Nós já adivinhamos que é esse aqui, né, o cloreto de bário, que eu já dei o nome assim. Mas se você não sabe como dar o nome de sais, né, nesse caso aqui, né, o sal não tem oxigênio, então é muito fácil. Eu pego, né, o nome do elemento que é responsável pelo ânion. Eu já te falei várias vezes que o ânion é sempre o último. Então, eu vou colocar aqui, ó, cloro, né? Só que eu pego a terminação e mudo para eto, quando o sal não tem oxigênio. Vou frisar isso. Então, eu coloco cloreto, beleza? Coloco o D e o nome do elemento responsável pelo cátion. Então, cloreto de bário.
Então, a nossa resposta é essa aqui. Essa equação aqui balanceada. Esses NOx aqui, né, você não vai colocar, foi apenas para a gente fazer a questão. E por último, o nome cloreto de bário. Então, essa é a questão número 2. Se você gostou, curta e comente, por favor. Um beijo e até mais.